Prontinho. Bom, então, novamente, boa noite, né, a todas, todos e todes. A gente dá início agora à live 18 anos da Lei Maria da Penha, contribuições da psicologia para o combate da violência contra a mulher. Essa é uma live realizada pelo CRP em parceria com o Sindicato de Psicólogos do Mato Grosso do Sul. E para mediar essa mesa, eu convido novamente, para dar seu boa noite novamente, a psicóloga Gleice do Carmo Freitas Siqueira, que é coordenadora do setor de psicologia da CACEMES, presidenta do nosso sindicato de Mato Grosso do Sul e primeira tesoureira do FENAPSE. Boa noite a todas, todos e todes. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês e, como eu disse anteriormente, 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente comemora uma lei, porém, ainda temos, né, um grande número de mulheres sofrendo violência. A luta nossa é grande e precisamos nos unirmos, né, para que a gente possa realmente fazer com que a fala da Maria da Penha, que eu falei no início, seja multiplicada. Ela diz: mulher nenhuma deve sofrer violência. Então, Irma, está com você, minha linda. É um prazer te ouvir, você sabe disso. Sou sua fã de carteirinha. Tá ótimo. Boa noite, colegas. É um prazer muito grande estar aqui para poder debater esse tema que eu vejo de uma grande importância. Eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, muito branca, quase transparente, né? Estou usando óculos, com uma blusa preta, e é um prazer muito grande estar aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o que eu tenho feito. Atualmente, eu estou participando, representando o Conselho Regional de Psicologia, tanto no Conselho Municipal quanto no Conselho Estadual, em defesa da pessoa idosa. No Conselho Estadual, estou como vice-presidente, fui eleita nesse mês, né, recentemente. E o tema que nós temos discutido e temos debatido bastante lá dentro do Conselho, tanto do municipal quanto do Conselho Estadual, é esta questão da violência contra a pessoa idosa, né? Junho Prata foi comemorado recentemente, né? E ele é um mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E, assim, às vezes a gente até pensa assim, mas violência contra a pessoa idosa, né? As pessoas idosas, na maioria das vezes, são tratadas como a avózinha, o avôzinho, essas questões todas. Mas o que a gente tem observado é que a quantidade de pessoas, de idosos que sofrem violências é um número bastante grande, né? Recentemente, nesse mês que nós comemoramos o Junho Violeta, e também em Mato Grosso do Sul a gente comemora o Junho Prata, que foi homologado pela Assembleia Legislativa, com um mês que trata do combate à violência contra a pessoa idosa. Nós tivemos várias ações que discutiram esse tema. E teve também, dentro dessas ações, a participação do presidente do Conselho Nacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e também do secretário nacional de Direitos Humanos, para discutir também esse tema de violência contra a pessoa idosa. Além de outros participantes que nós tivemos durante todos esses eventos, como o Ministério Público, como Defensoria Pública, né? Que são órgãos que tratam e que discutem bastante essa questão da violência, e aí a gente pode perceber que ela não é um tema pequeno, né? Ela é um tema bastante grande, né? Como a Gleice falou no início, na abertura, Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem um número maior de violência contra as mulheres, inclusive hoje, né?
agora, durante o dia, eu acredito que nem finalizou, porque era para finalizar agora no final da tarde, início da noite, o julgamento de uma pessoa que assassinou uma mulher, né? Então, esses temas são bastante recorrentes, o que a gente tem visto são bastante recorrentes. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Para nós, psicólogos, esse tema ele é muito importante, porque ele trata da questão de direitos humanos, né? De direitos de todos os humanos, né? Então, a violência contra a pessoa idosa é um tema bastante emergente, é um tema que está em pauta e que a gente tem discutido bastante, né? Bom, eu vou trazer alguns dados para vocês. Gabi, você pode passar para mim o slide? Eu que passo ou você que passa? Isso, né? Ele mostra para a gente que esse tema é bastante recorrente, ele é bastante importante, né? E o Ministério de Direitos Humanos e de Cidadania tem trazido isso e tem trazido os dados, que os dados são bastante surpreendentes. No mês passado, nós estivemos aqui em Campo Grande, a ministra das Mulheres, que trouxe também esse tema, né, para discutir não só a questão da violência contra a pessoa idosa, mas também a violência contra as mulheres, né? Até porque agora, no mês de agosto, vai ser lançado pelo Ministério das Mulheres uma campanha nacional contra a questão da violência contra as mulheres, no sentido da gente poder trabalhar não só os dados que a gente tem de violência, mas as estratégias que nós vamos trabalhar para que a gente possa combater a violência contra as pessoas, né? Não só as idosas, mas também as mulheres e as pessoas de uma forma geral. Né? Pode passar, por favor? Então, o que a gente vai observar, né, que o Disque 100 ele é um instrumento super importante, ele é uma ouvidoria importante para a gente tratar dessa questão das denúncias contra a violência. E os dados que a gente tem do Disque 100, e são os dados que o próprio Ministério de Direitos Humanos coloca lá no site dele, são dados de janeiro até maio. E os dados eles são surpreendentes, né? Porque eles dizem que eles receberam 47 mil denúncias e registrou mais de 282 mil violações referentes à violência contra a pessoa idosa. Então, olha como esses dados são surpreendentes, né? Se a gente está recebendo isso somente num período de 5 meses, né? De janeiro a maio, né? A gente nem tem os dados fechados ainda de todo o semestre, né? Esses dados ainda estão incompletos. Imagine os outros períodos que a gente teve, né? Os períodos dos anos anteriores. Isso não é uma coisa nova, né? E o Disque 100 ele está disponível para que a gente possa estar trabalhando, que a gente possa estar discutindo, que a gente possa estar fazendo as denúncias, né? E as denúncias elas são importantes porque elas são dados, os dados nos ajudam a gente trabalhar com a questão das estratégias, né? Então, o próprio secretário Alexandre Silva, ele fala que é muito importante que a população tenha a consciência das violações mais recorrentes e também saiba identificar essas violências, né? Durante esse mês do Junho Prata, nós, tanto do Conselho Estadual quanto do Conselho Municipal, nós participamos de várias campanhas e vários eventos, e eu estive numa quarta-feira, né, lá na Igreja Perpétuo Socorro, fazendo a divulgação tanto do Disque 100, mas também das informações de como é que a gente pode fazer essas denúncias da violência. E eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, né? Tanto idosos, né? Que, assim, eu não sei se vocês já participaram na quarta-feira, tem um número bastante grande, inclusive, de idosos que vão para participar das atividades lá na igreja, né? Alguns que disseram que já tinham passado por essa situação de violência, né? Que já tinham sofrido violência,
e outras pessoas que conheciam pessoas do seu entorno que sofriam esse tipo de violência, né? Então, vejam como é importante isso e como esses dados eles são significativos, né? Por favor, pode passar, Gabi. E aí, nós podemos ver que tipos de violências, né? As violências que acontecem com as pessoas idosas também são as violências que acontecem não só com as mulheres, mas com os jovens, né? A gente sabe também que a gente tem um grande número de violência contra os jovens, especialmente os jovens negros, os jovens em situação de vulnerabilidade, né? E aí, a violência física, ela muda um pouco de parâmetro, né? Se a gente observar nos dados que trazem violência física contra a mulher ela foi espancada, ela recebeu um tiro, uma facada, né? Passou por essa situação. Na situação do idoso, os traumas eles são diferentes, né? Na maioria das vezes são beliscões, tapas, né? Empurrões, né? Eles são violências, é um tipo de violência física, mas ele tem uma configuração diferente daquela violência que a gente observa com a mulher, né? Então a mulher ela é espancada, ela sofre uma série de violências que isso aparentemente é visualizado, né? A gente visualiza esse tipo de violência. E com o idoso, às vezes, essa própria violência física ela é muito mais sutil, né? A gente não verifica ela com uma clareza tão grande quanto a gente vê nas outras pessoas. E o que o Disque 100 trouxe? Ele registrou 129 mil violações físicas, né? Então, teve um aumento de mais de 106% do ano passado para esse ano. Então, olha como o número de denúncias aumentou. Se o número de denúncias aumentou, não significa que ela já não existia, ela também já existia, só que a gente começou a registrar esse tipo de violência, né? E a maior parte dessas agressões físicas, onde é que elas acontecem? Dentro das próprias famílias mesmo, e com as pessoas próximas. Quem são essas pessoas? São os filhos, o cônjuge, netos, cuidadores, né? O que a gente observa? Que o próprio cuidador mesmo, ele acaba cometendo violência física contra essa pessoa que ele cuida, contra esse idoso, né? Então, olha como essa questão ela é uma questão que está em pauta, que está aí disponível e que a gente nem sempre consegue visualizar isso, né? Bom, que outras violências a gente tem? Pode passar. Abuso psicológico, né? Como que é o abuso psicológico? Que tipo de agressão verbal que esse idoso recebe? Na maioria das vezes, até esse abuso psicológico, essa violência psicológica, ela está no desprezo, na desatenção, né? Ela está na humilhação, no afastamento do convívio familiar, né? No abandono, né? Então, olha como as sutilezas começam a acontecer nessas questões do abuso psicológico, né? Lá para a mulher, o que a gente ouve muito, né? No abuso psicológico, não o menosprezo, o afastamento, essa questão, mas assim, dizendo que a mulher não tem qualidades, que a mulher não cumpre as suas funções, e etc, etc. E aqui, contra o idoso, essa questão da humilhação, das ofensas, do insulto, da negligência, ela se torna muito mais comum, né? Então, ela se torna de uma forma diferente. Olha as sutilezas que isso começa a acontecer, né? Então, são bem mais sutis os tipos de abuso e de violência psicológica sofrida pelo idoso, né? E o que isso acontece? Isso afeta diretamente a autoimagem e a identidade dessas pessoas, né? E que isso pode se refletir aonde?
nas tentativas de suicídio, né? Quando a gente discute a questão do suicídio, nem sempre a gente discute a questão do suicídio da pessoa idosa, mas, assim, essas violências, esse tipo de violência psicológica, que afeta a autoestima, que afeta a autoimagem, que afeta a identidade, ela pode levar a tentativas de suicídio e ao próprio suicídio, né? E aí o próprio Ministério traz os dados que em 2023 foram registrados mais de 120 mil violações psicológicas contra a pessoa idosa. Isso só nos 5 primeiros meses do ano que a gente pôde observar isso, e que teve um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou apenas 85 mil violações e abuso psicológico, né? Então, são dados importantes. Olha os dados que a gente começou a coletar e que a gente começou a trabalhar com eles agora a partir disso. Pode passar, Gabi. Negligência, abandono e violência institucional, né? O que é negligência? Negligência é a recusa ou omissão de cuidados, né? E, gente, eu, como profissional psicóloga, né, gente, eu trabalho há mais de 40 anos, e dentro de uma carreira universitária, trabalhando com alunos, trabalhando dentro de instituições, né? E eu não tinha o conhecimento da quantidade de demandas que chegam para os conselhos de omissão de cuidados para idosos, né? Então, tanto o Conselho Estadual quanto o Conselho Municipal também são locais que recebem denúncias de negligência e de omissão de cuidados para idosos, né? Então, e que esse número é bastante grande. E, assim, é claro que isso tudo, a gente não pode esquecer que a gente vive no mundo capitalista, né? No mundo que está trabalhando o tempo todo a questão da produção, né? Então, que a produção é importante, né? Que a pessoa tem que produzir, ela tem que ser significativa, ela tem que ter um valor, né? Olha lá, qual é o meu valor? Qual é o valor que essa pessoa tem, né? E se ela não tem valor, ela não merece ser cuidada, né? Então, olha como esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo capitalista, traz isso como uma coisa cruel, né, para as pessoas idosas, né? E a gente sabe que, assim, nós temos hoje, né, o número, daqui até 2050, 30% da população brasileira vai ser idosa, né? Aquela pirâmide que a gente tinha e que a gente estudava 30 anos atrás, que era uma pirâmide de crianças e adolescentes, né? Essa pirâmide se inverteu. Essa pirâmide está para pessoas adultas e idosos, e o número de idosos aumentou muito, né? Teve um aumento bastante grande, né? E uma outra questão bastante grande dentro dessa questão das violências é a violência institucional, né? Tanto no serviço público quanto no serviço privado, né? E o que é essa violência institucional? Pode ser até para essas pessoas que estão aos cuidados nessas instituições, né? Ou também dentro do próprio trabalho mesmo, né? Da violência institucional dentro do próprio trabalho. É claro que as empresas estão descobrindo hoje que os profissionais mais de 60, né? Eu trabalhei esses tempos agora na Funtrab, na Funsat, discutindo a respeito disso, né? Que as empresas estão tendo uma grande preferência por profissionais de mais de 60 anos, porque são profissionais mais comprometidos, que têm um conhecimento, que têm um treinamento, né? E que também, né, dentro desse processo todo, eles têm que ter um atendimento diferenciado, né? Vocês devem passar por essa situação. A Rede Comper, né, os caixas, tem vários caixas que são pessoas idosas, e essas pessoas elas têm uma carga horária de trabalho diferenciada. A carga horária delas é de 4 horas diárias,
né? Não é mais uma carga horária de 6, 8 horas, como as outras pessoas adultas, é uma carga horária diferenciada, até porque a gente sabe que o idoso ele precisa de um cuidado mais especial, né? Então, o Ministério também traz isso, que dentro dessa questão da negligência, do abandono e da violência institucional, em 2023 foram registrados 37 mil, mais de 37 mil violações de negligência contra a pessoa idosa. E também a questão do abandono, né? O abandono é bastante grande, né? E se a gente tem trabalhado aqui, tanto nos dois conselhos, né, sobre essa questão do abandono em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. A gente tem um projeto, né, um projeto de trabalho que vai ser financiado e coordenado pela UFMS, né, para trabalhar essa questão de onde é que estão esses idosos, quem são esses idosos, né? Quem são esses idosos que estão institucionalizados? Quem são os idosos que estão com os seus familiares? E quem são os idosos que estão abandonados, né? Que eles passam o dia todo sozinho, que moram sozinho, né? E que não tem ninguém que cuida dessas pessoas, né? Pode passar, Gabi. E também uma outra questão, o abuso financeiro, né? Nessa questão do abuso financeiro, eu trabalhei durante 20 anos na Uniderp, e quando eu comecei meu trabalho na Uniderp, eu comecei um trabalho junto com uma instituição que trabalhava com idosos, até para a gente poder trabalhar a questão dos estágios com alguns alunos. E dentro desse trabalho com essas instituições, qual era uma grande queixa que esses idosos tinham, né? E que essas queixas pareciam que eram queixas muito antigas, mas que são queixas muito atuais, né? Que os idosos eles se tornavam o financiador e o sustentador da sua família, né? Que sustentava filhos, que sustentavam netos, né? Eu me lembro que muitas visitas e muitos trabalhos que a gente fazia, os idosos levavam os seus netos para poder participar das atividades, que não tinham com quem deixar, né? Porque os netos moravam com eles eram responsáveis por esses netos, né? Então, essa questão da violência institucional, hoje ela já é muito mais refinada, né? Esses idosos, o filho ou a pessoa próxima dele usa o cartão, né? O cartão de benefício social que ele tem, aposentadoria, BPC, né? Ou outros benefícios que ele tem, né? Usa desse benefício, né? E não repassa esse benefício para o idoso, né? E também uma outra demanda que a gente tem de muitas denúncias, que às vezes, de repente, o idoso descobriu que o filho vendeu a casa, que o filho vendeu a moradia dele, que ele não tem mais onde morar. E aí ele precisa ir para uma instituição. Por quê? Porque, às vezes, ele assina um documento sem ter conhecimento do que ele estava assinando, né? Ou por falta de informação, né? Informação e conhecimento jurídico mesmo, ou por falta de letramento mesmo, né? Então, ele vai e assina esses documentos. Então, o abuso financeiro, ele é muito comum, né? Nessa questão da pessoa idosa. E isso sempre por parte de familiares, por parte de instituições financeiras, e também, hoje, o que a gente tem muito, né? Você recebe lá a ligação, você é aposentado e eu tenho uma proposta para lhe fazer, essa coisa toda. Então, isso está sendo muito comum, né? Esse tipo de violência financeira que a pessoa idosa tem sofrido. E aí a gente acaba vendo que a pessoa diz assim, olha, o seu cartão foi clonado e aí eu preciso que você passe uma senha, passe uma informação, passe o seu CPF, essa coisa toda. E o idoso, ingenuamente, vai dando essas informações e acaba sendo
perdendo todos os seus rendimentos ou perdendo os seus benefícios, né? Então, a violência financeira também é uma violência bastante comum. E o Disque 100 também tem esses dados de violência financeira, né, que são bastante grandes, né, e são muito maiores do que no período do ano passado. O ano passado a gente tinha um número muito menor. Então, a gente teve um aumento esse ano de 73% de abuso financeiro e de violência financeira, né? Então, e assim, a gente sabe, né? Eu não sei como é que essas pessoas conseguem esses dados, né? Todas as pessoas aposentadas sempre recebem ou um WhatsApp de um banco, ou um telefonema de um banco, ou de alguém se dizendo que é de um banco, oferecendo alguma proposta, oferecendo algum benefício, né? E nem sempre, né, essas questões são questões reais, né? Às vezes aqueles dados são dados falsos, né? São fakes, e o idoso acaba caindo nisso mesmo, né? Pode passar, Gabi, por favor? Outra violência é a violência patrimonial, né? Essa violência patrimonial ela tem acontecido bastante frequentemente, né? E dentro dessa violência patrimonial, eu vi uma discussão grande que estava sendo feita no meio jurídico de que para que os idosos não repassem as suas heranças antecipadamente, né? É claro que a gente sabe que um número muito pequeno da população tem herança para repassar, né? A grande maioria da nossa população brasileira vive de aposentadoria, né? Vive de benefícios sociais e não tem uma herança para passar, né? Mas que aqueles que têm essa herança, às vezes sofrem pressão por parte da sua família para que essa herança seja antecipada, né? Então, essa é uma prática que tem acontecido bastante grande, forçando o idoso a fazer e a tomar essa decisão. E a gente sabe, né, os pais, mães, né, como é que o idoso se sente com relação ao filho, né? O filho desempregado, o filho passando por dificuldade, os netos sem condições financeiras, né? E aí os netos também têm feito esse tipo de violência patrimonial, né? Não são filhos, mas netos também, né? Então, essas questões são bastante comuns que a gente tem observado, né? E que o idoso, né? O que a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar para que esse idoso seja uma pessoa autônoma, para que ele tenha condições de assumir a sua própria autonomia mesmo. Mas, para isso, ele também precisa de informação, né? Ele precisa de um suporte, né? De um suporte de informações também, para que ele possa ter essa autonomia. Eu trabalho com idosos na Fundação Manuel de Barros e o meu grupo é um grupo muito autônomo, né? É claro que, assim, quem participa geralmente dos grupos, a maioria são mulheres, né? São poucos os homens que participam dos grupos na Fundação. A gente tem mais de 120 idosos participando das atividades lá na Fundação. E as mulheres que a gente tem são mulheres muito autônomas, mas também tem algumas, né? Na última semana, eu trabalhando com as idosas, apareceram alguns idosos que são iletrados, que têm dificuldade de leitura, que têm dificuldade de escrita, e essas pessoas, elas são as pessoas mais vulneráveis para sofrer qualquer tipo de violência, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Então, como trabalhar? Como trabalhar com esses idosos no sentido de dar mais autonomia e empoderamento? E lembrando, gente, que assim, há 20, 30 anos atrás, a metade do século passado, se a gente pensar na metade do século passado até 1950, o idoso vivia até 40 anos no máximo. Hoje, a nossa expectativa de vida é de 78 anos. E eu tenho trabalhado com idosos de 80, 85, 90 anos de idade e autônomos, né? Então, a realidade ela é uma realidade bastante diferente. Então, essa mudança toda que nós ganhamos com
com a vacina, com o oferecimento de tecnologias na área de saúde, essas questões todas, fez com que a gente tivesse melhor qualidade de vida e pudesse ter uma vida mais longa, né? Então, tudo isso faz com que a gente também fique mais susceptível também, né? Pode passar, Gabi? Ô, Gleice, olha o meu tempo aí, hein? Porque eu falo bastante, hein? Não sei como é que está o meu tempo aí, tá? Bom, uma outra... Gabi está cuidando. Está cuidando? Então, tá bom. Uma outra violência é a violência sexual, né? E aí a gente pode pensar, bom, mas violência sexual, a gente discute muito violência sexual de crianças e adolescentes, não é? Não é isso que a gente tem discutido bastante, né? A questão da violência sexual de crianças e adolescentes. Mas, gente, hoje a violência sexual, ela na terceira idade, ou na quarta idade, né? Porque hoje a gente já fala mais de uma quarta idade, porque tem o idoso de 60, tem o idoso de 70, tem o idoso de 80 anos, né? Essa questão da violência sexual, ela é muito comum. E por que quais são os grupos que são mais vulneráveis para isso? São as mulheres idosas com patologias físicas, né? E também aqueles idosos com Alzheimer ou doenças psiquiátricas, né? Porque eles são muito mais vulneráveis, né? E de quem que eles sofrem essa violência sexual? De próprias pessoas do seu entorno, né? Assim como crianças e adolescentes, e dos próprios cuidadores mesmo, né? Então, a violência sexual, o que a gente tem observado, que ela também é um indicador bastante grande. E lembrando, gente, que os dados de HIV/AIDS mostram que os idosos são uma população vulnerável para essas doenças sexualmente transmissíveis, né? E, às vezes, essas doenças sexualmente transmissíveis, elas estão muito mais relacionadas à questão da violência sexual e não da autonomia e do desejo sexual, né? Não significa que o idoso não tenha desejo sexual e não possa fazer sexo. Não é isso. Mas essa não autonomia e não tomada de decisão da prática da sexualidade, né? Então, é importante a gente pensar isso, né, de como que isso pode ser trabalhado e dos cuidados que a gente tem que ter com essas pessoas em situação de vulnerabilidade quanto a essa questão da violência sexual mesmo, né? Especialmente aqueles idosos com doenças psiquiátricas como Alzheimer, como esquizofrenia e outras doenças, outras patologias graves, né? Que esses idosos apresentam e que fazem com que eles não tenham autonomia e tomada de decisão nessa questão da sexualidade. E lembrando, gente, que a questão da violência sexual para com a pessoa idosa também é a mesma violência sexual que a gente observa com crianças e adolescentes, que é o toque, que é o beijo, né? Então, são violências que aparentemente parecem sutis, mas que são violência sexual, que é um tipo de violência sexual, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso, como é que essa violência sexual está afetando esta população também, né? E que é um tipo de violência grave, né, contra a pessoa idosa, né? Pode passar, Gabi. Irmã, tem mais 5 minutos. Tá bom, tá bom. Eu vou ver. Tá. Eu acho que eu tenho mais um slidezinho só. Uma outra questão, que é uma questão de violência contra a pessoa idosa, é a questão da discriminação, né? Isso ela é muito comum, e não obrigatoriamente contra uma população vulnerável, essa questão da discriminação, né? Eu tenho observado bastante disso, tenho ouvido muito isso dos idosos, né? Como que essa discriminação é feita, né? Como que essa discriminação, até as próprias condições físicas do idoso, né? A questão da aparência do próprio idoso, né?
A gente sabe que o idoso já não tem mais aquela agilidade, aquela capacidade de agilidade que um jovem tem, né? E especialmente depois dos 60, 70 anos de idade, a gente podia falar até desse idoso a partir de 65, 70 anos de idade, né? Como que essas situações de discriminação, né, em relação às questões físicas, às características, a inferiorização dessa pessoa mesmo, né? Como essa discriminação é bastante grande, né? E assim, e também o que acontece, né? Uma atitude discriminatória, ela resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando o indivíduo no seu contexto cultural, psicológico, político e econômico, né? Olha o que a gente vê. O que nós precisamos? Nós precisamos que a gente possa ter ações, atividades, programas, especialmente para a população idosa, né? Não é porque ela é uma pessoa idosa que ela não tenha os mesmos direitos do resto da população, né? Os nossos direitos, enquanto idosos, são os mesmos direitos. Nós temos os mesmos direitos políticos, econômicos, psicológicos, social, que o resto da população. Então, é importante que a gente pense também nessa questão dos programas de atendimento a essa população. E lembrando, gente, que a população idosa é um grande nicho de trabalho psicológico, né? De trabalho para o psicólogo, né? Nem sempre lá durante a formação a gente trabalha os programas para atendimento da pessoa idosa, a não ser aquele institucionalizado, aquele do CRAS, CREAS, né? Aqueles que estão lá dentro dos programas sociais do SUS, essas questões todas. Mas e como que a gente vai trabalhar, né? Com esses idosos que são idosos saudáveis, né? Que são idosos que participam, que são empoderados, que são donos do seu próprio negócio, do seu próprio ser, né? Eu tenho trabalhado, né? Eu sou uma mulher de 70 anos, né? Uma idosa, e que eu falo, gente, será que eu sou idosa mesmo, né? Eu sou muito autônoma, eu trabalho, eu cuido da minha vida, eu dirijo, né? Eu sei que eu tenho muitas amigas que não dirigem mais com a minha idade. Então, eu dirijo, eu sou bastante autônoma com isso, cuido da minha vida, cuido da minha casa, cuido das minhas questões financeiras, essa coisa toda, né? Mas que a gente tem uma população bastante grande ainda que sofre essa questão da discriminação, né? A questão do etarismo, né? Você já tem tantos anos de idade, então você não pode mais fazer isso, né? Então, a questão dos preconceitos relacionados à questão do etarismo, né? A questão de tudo isso. Então, é importante que a gente pense isso, né? Pensa que a gente está vivendo um mundo diferente, né? E que esse idoso hoje nosso é um outro idoso, né? É um idoso ativo, é um idoso que participa do mercado, que trabalha, que consome, que viaja, né? Que vai para o psicólogo. Então, é um idoso completamente diferente da nossa avó, né? Dos nossos avós, da nossa avózinha, do nosso avôzinho, né? É um idoso completamente diferente, né? Então, esse idoso hoje é um idoso, é um outro idoso, e é uma outra pessoa. Então, como olhar para essa pessoa? Olhar para essa pessoa dentro de todas essas questões de violência que a gente discutiu hoje, que a gente falou sobre isso hoje, mas também desse idoso empoderado e desse idoso com potencialidades, né? Quais são as potencialidades desse idoso? Ele é um idoso também muito potente. Ele, em algumas situações, é fragilizado, mas também é um idoso bastante potente, né? E, então, eu queria trazer essas questões para a gente poder estar falando hoje, estar discutindo. E eu agradeço muito, gente. Muito obrigada. Obrigada, Irma. A sua fala é maravilhosa. Você traz umas pontuações, umas pérolas, né? Muito interessantes. Quando você fala que nós vivemos em um país capitalista, a produção é primordial, e você, enquanto tiver
produzindo. Eu trabalho numa empresa, né? Eu trabalho em uma empresa, e nessa empresa a gente vê muitas mulheres que elas falam assim: gente, eu não posso me aposentar, eu preciso. Eu tenho um neto que eu estou pagando a faculdade dele, eu não posso me aposentar agora. Ou então ela fala assim para você: gente, o que vai ser da minha vida se eu aposentar? Ou seja, eu não vou valer absolutamente nada. Então, isso aí é muito presente. Eu tenho observado muito isso no espaço onde eu trabalho, porque eles chegam até a gente, como você falou, hoje ele procura um atendimento psicoterápico, justamente para poder lidar com essas situações. A aposentadoria para eles é um terror. Eles não aceitam, não querem, porque, tipo assim, se eu me aposentar, eu deixo de existir, porque aí eu não estou valendo absolutamente nada. É muito complicado. Mas agradeço a sua participação. Agora, gente, Bárbara, cadê você, minha parenta? Olá, boa Oi, Bárbara, boa noite. Eu não sei se você sabe, mas eu sou neta de uma Chavante, meu pai Chavante, Mato Grosso. Ai, que Seja bom. bem-vinda. Muito Sim. obrigada. Muito obrigada, Seja muito Cris. bem-vinda, parenta. E é um orgulho ter você aqui para compor essa nossa live. E eu gostaria muito de ouvir você. Eu quero te ouvir. Então, está com você a palavra, Bárbara. Olá, boa noite a todos, né? Eu sou a Bárbara, sou mulher indígena da etnia Guarani, nasci e cresci aqui na Reserva Indígena de Dourados, na aldeia Jungapiru, né? Sou psicóloga, né? E trabalho, né, no Centro de Atendimento da Mulher Vítima de Violência. Estou atuando no momento enquanto coordenadora, né? E aí eu vim trazer mais reflexões mesmo do dia a dia, né, do meu atendimento, do meu trabalho, e nos questionar enquanto profissionais e enquanto psicólogos, né, em relação ao atendimento às mulheres indígenas. Gabi, pode passar, por favor. Desculpa, volta. Eu trouxe aqui, né, um marco que é muito importante em relação, né, ao mês de agosto, né, que é o mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. É uma lei, né, é uma lei estadual, né, onde intensifica a essas articulações e também para que os serviços possam ser apresentados em relação aos atendimentos às mulheres que sofrem violência. Pode passar, Gabi. E aí, assim, uma das conquistas nossas, né, enquanto mulher, é a Lei Maria da Penha, né, que nessa Lei Maria da Penha, que vai criar mecanismo, que ela vai coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E ali ela tem as definições do que é violência, e aí eu gostaria também de trazer umas outras violências a respeito, né, em relação às mulheres indígenas. Pode passar, Gabi. E aí eu trouxe, né, algumas falas que eu ouço muito, e se eu fosse falar a respeito disso, dava para escrever um livro, né? Então seria a Lei Maria da Penha e os desafios das mulheres indígenas, né? Então, a Cunhangueta Iguaçu, né, fala assim que a Lei Maria da Penha, ela não contempla as mulheres indígenas. É uma lei que só existe no papel. Então, nesse meio tempo, né, de atuação, tanto no CRAS indígena, na saúde, e agora num órgão específico que atende mulheres vítimas de violência, então eu sempre me questiono, será que realmente a lei que não contempla, né, e se não contempla o que, né, o que nós podemos fazer, o que eu, enquanto profissional, né, enquanto conselheira, suplente também, estou no momento, né, nessa nessa plenária, então, sim, estou como conselheira, então a gente discute isso também a respeito, né, da violência contra as mulheres, como nós, psicólogos, né, atuar em relação ao direito violado, que é um direito violado em relação à mulher. Então, sim, a violência, ela só ocorre com mulheres indígenas,
Então, infelizmente, tem muito esse tabu, esse estereótipo, né, que a violência acontece com as mulheres pobres, com as mulheres negras, com mulheres indígenas. Então, sabe-se que hoje, né, por meio de mídias, a gente percebe que não, que infelizmente, né, a violência, ela acontece com as mulheres, independente da sua classe social, independente da sua cultura ou religião. Pode passar, Gabriela. E aí eu trouxe também algumas falas, né, que eu entendo isso enquanto violência institucional também. Então, no meio onde a gente atua, onde eu atuo, quando a gente vai solicitar, ou quando essa mulher solicita, né, o que é garantido nessa Lei Maria da Penha é o que se ouve, né? A polícia não entra dentro da aldeia, para eu entrar eu preciso da autorização da liderança, né? Tem relatórios da Cunhangueta Iguaçu denunciando que muitas vezes, né, a maioria das lideranças, né, não todas, né, mas elas cometem a violência contra essas mulheres, ou esses violadores são parentes dessas violências. Então, assim, como é que tudo que vai acontecer na aldeia precisa de um aval do capitão. Então, isso eu vejo que hoje, na nossa atuação, né, da equipe técnica da assistência social e psicólogo, isso tem interferido bastante, mas a gente tem criado outras estratégias, outras metodologias, que também respeitam, né, a organização, tem outras lideranças também dentro da comunidade indígena. As mulheres eram invisibilizadas em relação, né, a uma posição de poder, e hoje existem várias associações onde elas se reúnem e para falar, sim, nós queremos, nós precisamos ser protegidos, nós queremos que a polícia entre, ou que o CRAS entre para fazer atendimento dentro da aldeia, que a saúde entre e faça o atendimento dentro da aldeia, que geralmente nós, né, eu falo nós enquanto profissional, a gente pergunta sempre para o agressor, a gente acredita no agressor, né, como, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas eu vou dar um exemplo, é normal o casamento, né, de adolescentes indígenas. Quem fala isso? Quem fala que é normal, que é cultural? É o agressor. E nunca a gente ouve a vítima. Então, assim, já ouvi também informações de profissionais de rede, preciso deixar que elas resolvam sozinhas. Eu estava estudando e eu li um texto, né, da Rita Laura Segato, que é uma antropóloga, ela tem uma pesquisa, né, em relação às mulheres indígenas, e onde ela diz que agora, né, que o Estado veio, trouxe todas as consequências, a gente quer abandonar, agora deixa que elas se resolvam sozinhas, então é assim que eu me sinto, quando alguém fala assim, a gente precisa deixar eles entenderem, se organizarem, eu me sinto isso enquanto abandono, né, então quando a gente atende uma mulher vítima de violência, que a gente precisa articular todos os serviços para garantir o seu direito, e simplesmente elas precisam resolver na aldeia, então isso para mim é uma violência institucional também. Então, diante das várias violências que as mulheres indígenas sofrem, né, violência doméstica e familiar, elas precisam, infelizmente, enfrentar também essas violências institucionais. Pode passar, Gabi. Então, eu trouxe aqui o que está previsto na lei, né? Então, está claro, né, está aqui descrito para nós que, independente da mulher, da classe, da raça, da etnia, da orientação sexual, da renda, da cultura, enfim, ela é prevista para todas as mulheres, né? Todas as mulheres, né, gozam dos direitos fundamentais. Então, colega psicólogo, né, que você que deseja atuar com mulheres em situação de violência, não existe, né, mulheres que não é contemplada com a Lei Maria da Penha. Então, sim, faça alguma coisa, né, não abandone, não seja mais uma pessoa que cometa a violência contra essa mulher. Pode passar, Gabi. Então, na Lei Maria da Penha também, né, ela assegura, né, a segurança, a saúde, a alimentação, a cultura, a moradia. E eu gostaria de
de que vocês pensassem sobre as mulheres indígenas que estão em situação, né, de retomada, que estão em situação que não tem moradia, que não tem água. Né? Hoje eu não moro na aldeia por dificuldades mesmo dessa estrutura, de internet, de acesso à água, os direitos básicos que todas nós, né, merecemos. Então, essas mulheres, elas precisam estar enfrentando isso cotidianamente também, né? A busca por alimento, o difícil acesso para fazer uma denúncia, é precário, né? O transporte público, é precária a situação do atendimento à saúde. Então, assim, será que realmente é a lei que não contempla ou está acontecendo alguma coisa que a lei não está sendo cumprida? Pode passar, Gabi. Então, a Lei Maria da Penha, né, no seu artigo 5º, ela também define, né, o que é violência contra a mulher. Então, assim, geralmente, infelizmente, a violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar, ela ocorre no âmbito familiar da mulher, né? É um vizinho, é um namorado, é um companheiro. É importante dizer que pode ser o próprio filho, a nora, né, que comete essa violência contra a mulher. Porque quando a gente fala, Lei Maria da Penha, é um exemplo, centro de atendimento, por exemplo, onde eu trabalho mesmo, atende mulher vítima de violência doméstica e familiar. Se o agressor não for marido, não for namorado, não for, né, o companheiro, ela não tem característica não tem um perfil para passar por atendimento. Mas por quê? Porque o agressor, o filho. E aí eu levo, né, as pessoas a refletirem sobre, mas a pessoa, a vítima é uma mulher, ela precisa de um atendimento especializado, ela está passando, né, por uma situação de violência, né? Então, o que importa é quem é o agressor, o que importa, ela precisa desse atendimento. Então, assim, eu vejo muito, né, os centros, porque existem vários centros no Mato Grosso, em cada município, no meu caso é o CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, aí tem os CRANs, tem os CEANs, e aí infelizmente, tem esse mito de que só deve atender mulheres que sofreram violência do seu marido, do seu noivo e do seu namorado. E aí, no parágrafo único também define, muito importante, né, que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem da orientação sexual, né? Então, se for uma mulher, né, trans, uma mulher travesti, elas também, sim, têm, sim, esse direito de passar por esse atendimento nessa instituição pública que é específica para atender as mulheres. E aí pode passar, Gabi. E aí eu trouxe aqui, né, acho que vocês já têm conhecimento, né, dos 5 tipos de violência contra a mulher, que é prevista, que é definida na Lei Maria da Penha, que é a violência física, né, que é a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Né? E uma curiosidade, assim, que nós atendemos, que é algo específico do nosso serviço, é o atendimento às mulheres indígenas que sofrem a intolerância religiosa, que tem discussões, né, de chamar de racismo religioso, porque essas mulheres indígenas, elas têm sofrido ataques, suas casas de rezas queimadas, são chamadas de bruxas, por, infelizmente, né, querer se manifestar e viver sua religião, né? Então, assim, tem discussões a respeito disso, e nós temos casos que a gente faz atendimento, mesmo não especificado na Lei Maria da Penha, a gente entende que acontece com essas mulheres, geralmente mulheres idosas, né, mulheres idosas que sofrem violências de pastores, infelizmente de igrejas, né, neopentecostais, que tem muito dentro da nossa comunidade indígena. Eu falo especificamente, tá, nas Guarani Kaiowá, que é na aldeia Jaguapiru, na aldeia Bororó, também na Pamabizinho, né, e outras aldeias também que nós temos aqui em Dourados. Pode passar, Gabi.
E aí, algo que eu trouxe, que muitas mulheres indígenas, né, a gente gosta de orientar, a gente gosta de falar, vocês precisam denunciar a violência, vocês não devem se calar, e aí chega lá e bonito, recebeu a medida protetiva e já aconteceu no atendimento. Eu não faço o atendimento diretamente, né, com as mulheres indígenas, eu não estou, né, como técnica, estou na coordenação, mas geralmente quando falta alguém ali, né, ou as técnicas estão em visita, em outra situação, eu acabo conversando com essas mulheres, ou elas necessitam que eu acompanhe até a aldeia pela dificuldade de se localizar no lugar, e aí numa conversa elas nem sabem, né, o que que significa essa medida protetiva. Então, assim, vocês psicólogos, né, que atuam, desejam atuar com as mulheres indígenas, ou com as mulheres mesmo, né, que não é analfabeta, que não tem acesso às informações, assim, eu sugiro que quando for orientar sobre, peça medida protetiva, né, o que é essa medida protetiva, o que essa medida protetiva faz, e se o agressor descumprir, para onde que eu ligo? Foi o que aconteceu com essa indígena, foi essa semana, ela veio relatar que o agressor descumpriu várias vezes, né, por vários meios a medida protetiva, e aí eu perguntei para ela, e o que você fez? E ela ficou sem responder, e eu perguntei: você sabe o que fazer quando isso acontecer? Sabe para onde você tem que ligar? E ela disse que não sabia. Não, e já fazia mais ou menos uns 6 meses, né, que essa mulher estava fazendo acompanhamento no nosso serviço. Então, eu acredito que isso é uma das primeiras orientações que a gente precisa, sim, talvez é evidente para nós, profissionais, né, que estamos ali no dia a dia, trabalhando, estamos conversando com defensoria pública, até para nós é difícil interpretar a lei, né? Eu falo que o psicólogo que atua na área social, ele precisa entender de várias coisas, né? Inclusive da Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso, do ECA, então a gente precisa ter um conjunto de conhecimentos, né? Então aí eu trouxe todos um resumo, né, que eu acredito que seja mais importante, das medidas protetivas em relação à mulher. Pode passar, Gabi. E aí, das medidas protetivas de urgência à ofendida, né, a outra em relação ao afastamento, né, do agressor, e essa em relação à atendida. Então, também deixar bem claro sobre, né, essas medidas protetivas, que elas também têm dificuldade de conhecer e de saber. Né? E aí eu trouxe algumas aqui, que seria, né, determinar o afastamento do ofendido do lar. Na minha experiência, no tempo que eu estou atuando com as mulheres indígenas, esse, infelizmente, né, é algo muito difícil, porque na grande maioria são as mulheres que não aguentam mais a situação, que foram ameaçadas, né, passaram por diversas violências, e elas, quando não aguentam mais, elas saem de casa. Muitas vezes elas ficam em situação de rua para tentar fugir, infelizmente, das ameaças, das agressões. Então, assim, do tempo, eu já estou 1 ano e meio e conheço outras situações, infelizmente também tenho situações na minha família a respeito de violência, o agressor nunca sai. Se a mulher quer colocar um fim na violência, infelizmente ela que precisa sair com seus filhos de casa. Então, isso é algo, quando a gente atua nessa rede de enfrentamento, nos questionarmos o porquê disso, por que não está acontecendo? Por que o agressor, novamente, ele está sendo beneficiado? Né? A lei não está sendo cumprida. Então, isso eu falo em relação às mulheres indígenas e às mulheres não indígenas também. E aí, em relação às mulheres indígenas, né, determinar a matrícula de dependentes da ofendida instituição de educação básica, próxima do seu domicílio. Então, as mulheres indígenas, elas enfrentam até dificuldade de encontrar vaga na aldeia toda para o seu filho, né? Quem dirá perto da sua residência quando ela mudar.
Então, assim, é muito bonito, realmente, né, o que está previsto na lei, mas o que eu vejo é que não são garantidos, né, e a gente tem muita dificuldade de garantir esses direitos. Pode passar, Gabi. E aí eu trouxe também, né, dos cumprimentos das medidas protetivas, que é algo muito importante para a gente falar também para as mulheres atendidas, né? E se o agressor descumprir a medida protetiva, né, ele está previsto na lei, né, a pena, a detenção de 3 meses até 2 anos. Então a gente sempre orienta essa mulher, de estar denunciando se esse agressor, né, esse autor, descumprir a medida protetiva, porque infelizmente da primeira denúncia ele nunca vai preso, né? É a experiência que eu tenho aqui em relação Dourados, ele nunca vai preso. Muito difícil o cidadão ir preso. Então parece que quer esperar acontecer. Eu discuto sempre com a minha equipe que a gente fica muito indignado com a situação, esperar acontecer algo pior para prenderem, fazer alguma coisa. Então a palavra da mulher está sempre em dúvida. Então, isso nós, enquanto psicóloga que atende no serviço, então, ela tem a função muito importante, que é de que não deixar essa mulher desistir, que muitas delas pensam em desistir, porque é muito difícil você ficar horas na delegacia, é muito difícil você ver casos, e você acha que não vai ter solução, né? Muitas vezes a gente acolhe, fala, não desiste, vai dar certo, a gente está aqui com você, parece que todos estão contra, mas nós estamos com você. Então, assim, ajudar da melhor forma, como que a gente pode ajudar? A gente te acompanha na delegacia, né? Tem algum familiar que a gente possa conversar? Então, assim, ela não se sentir sozinha nessa luta, porque é muito difícil, né? Quando você vai em um lugar, uma defensoria pública, numa delegacia, ou até num CREAS, e você não tem uma devida orientação. Pode passar, Gabi. E aí, né, para finalizar, não fiquei muito na teoria, né, porque acredito que vocês têm acesso para ler na íntegra, a Lei Maria da Penha, mas trazer mesmo um pouco como contribuição, e para a gente, enquanto profissional, né, como a gente atua nessas unidades, né, que são essas unidades que são especializadas no atendimento à mulher. Né? Será que realmente eu estou cumprindo a lei? Né? Eu não estou revitimizando essa vítima? Né? O que eu posso fazer? Infelizmente, aqui na comunidade indígena, a gente tem muita dificuldade de articular as políticas públicas. Eu vejo que para as mulheres indígenas é tudo mais difícil. É tudo mais difícil porque tem a questão geográfica, para saírem longe com seus filhos, para fazer o boletim de ocorrência, e aí faz o boletim de ocorrência em um lugar, e para você fazer a perícia é em outro, né, local da cidade. Infelizmente, nós temos a promessa da construção da Casa da Mulher Brasileira aqui em Dourados, mas ainda está só na promessa. Eu acredito, né, que pessoas sensíveis à causa, né, não lembre só do combate feminicídio zero no agosto lilás. Né, as mulheres, né, mulheres indígenas, mulheres negras, tantas outras mulheres, elas estão morrendo todos os dias. E eu vejo que outros psicólogos, né, têm iniciativas, né, para se tratar de uma psicologia que realmente, né, alcance essas mulheres indígenas, que atenda às suas especificidades, né, tanto cultural, tanto da língua, e eles buscam, né, entender, compreender, né, o quanto é difícil para uma mulher indígena. Então, existem outras situações que envolvem também, né, agora recentemente, né, a violência nas retomadas com mulheres e crianças indígenas, infelizmente, e é o que nós podemos fazer. E muitas vezes eu me pego cansada de articular, de falar e receber um não, né,
esse última semana estava bem tenso, porque uma mulher indígena precisou ser acolhida, não sei se vocês conhecem, mas tem um abrigo, uma casa-abrigo em Campo Grande, que é para as mulheres que estão em situação, né, em risco de feminicídio. É a única casa-abrigo no regional que atende Mato Grosso do Sul. E aí a gente solicitou essa vaga para essa mulher, né, que nós já acompanhávamos, já tinha mais ou menos uns 2 anos. Então, né, a gente tentou de todas as outras formas, né, tirá-la da situação de violência, articular com a família, conversar com liderança, né, infelizmente não deu certo articular com liderança, porque essa liderança é parente do agressor. Então, isso também dificultou, porque, assim, eu penso, né, e eu converso sempre com a minha equipe, com a equipe técnica do Viva Mulher, que a gente precisa, sim, ir lá e a liderança precisa se responsabilizar, porque omissão também é crime, né, ele está ali naquela função que é por eleição, por voto, por um motivo, porque ele não está para representar o interesse de uma pessoa, de uma família. Ele está ali para representar o interesse de toda a comunidade. Então, ele deve sim ser responsabilizado. Então, ele deve sim ser procurado. A gente cuida muito sobre a questão, né, ética de, né, não falar, falar só o que a mulher autorizou. Geralmente a gente combina com essa mulher o que a gente vai falar, ou faz essa conversa antes com a mulher. A gente sabe certinho o que a gente pode dizer, o que não pode dizer, então é tudo combinado. Mas, assim, a responsabilidade, a gente não, eu sempre penso que, assim, a gente não pode deixar que essa pessoa não seja responsabilizada, ela precisa saber o que está acontecendo. E essa mulher, né, acompanhada, o marido ia para a fazenda e voltava, e quando voltava, agredia as crianças, agredia seu pai idoso, agredia ela, violentava sexualmente. E essa última, ela ficou com muito medo, porque ele nunca tinha ameaçado ela de morte. Então, ele ameaçou ela e disse que, além de matar ela, ia matar os filhos do seu pai idoso. E aí, foi uma importante contribuição, porque o seu pai disse a ela assim: foge, minha filha, e pede ajuda. E ela foi até o CRAS, né? E o CRAS levou ela lá para o nosso serviço, porque o nosso serviço ele fica também na cidade, e a gente se desloca para o local mais distante que tem difícil acesso ou que não tem que chegar ao serviço. E aí eu vi, né, que essa mulher indígena estava decidida a sair dessa situação e tem confiança na equipe, e a gente articulou, né, uma vaga para ela na Casa Abrigo, em Campo Grande. E no próprio relatório da psicóloga e da assistente social, descreve que essa mulher era obrigada a consumir drogas, era obrigada a beber bebidas alcoólicas, e depois disso ocorria violência sexual. E aí, no parecer, né, infelizmente, dessas colegas, disseram assim que ela não tinha um perfil para ser acolhida, porque ela era dependente química. Então, assim, mais uma vez a gente está violando o corpo de uma mulher, né? E eu fiquei muito, muito triste com a situação. Tentei ver uma outra maneira, a gente encaminhou para o CAPS fazer o atendimento e, assim, sensibilizar ela. Gente, vocês não estão vendo que ela era obrigada, né? Que ela estava sendo obrigada a né, ter essas práticas, a consumir álcool. Ela não é uma pessoa dependente, né? Ela precisa de ajuda. E aí eu me senti, puxa, a gente ficou tanto tempo acompanhando ela, quando ela mais precisou da gente, a gente vai abandonar. Então, para mim, assim, foi bastante impactante. Acionei quem eu poderia acionar, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Tenho muito a agradecer a psicóloga que também faz o atendimento, né? Ela também não desistiu, ela falou assim: Bárbara, eu não vou voltar para trás com ela, eu vou ver uma outra forma, ela vai morrer. Essa mulher, se ela voltar para o território dela, ela vai morrer. E aí, quando você liga, né, para colegas que já trabalhou, já atuou, conhece essa política e fala assim: eu sinto muito. Mas a única forma ela tem que voltar, né, voltar
a gente sabe. Enfim, graças a Deus a gente teve um final, né, feliz para essa história, mas eu fiquei pensando enquanto atuação, né, da psicóloga, enquanto a minha atuação, enquanto também, né, formação de psicóloga, uma outra colega do CREAS, que a gente passou o caso porque o seu pai idoso ficou sem teto, ficou na casa de familiares, de amigos, fugindo, porque esse agressor começou a procurar. Então, quanto assim a atuação poderia ser melhor se a gente se conversasse, se a gente se comunicasse, né? Então, porque o seu pai ficou ali no território sofrendo violência, a gente caminhou para o CREAS para acompanhar essa pessoa idosa que estava sofrendo violência, que o agressor queria pegar o cartão da aposentadoria, que ele não tinha casa para ficar, e o CREAS responde simplesmente que não encontrou, que não localizou, que a gente não passou o endereço correto. Então, assim, assinado e carimbado por uma colega de profissão, né? E que não é nosso território. Infelizmente, hoje a gente enfrenta também aqui em Dourados essa questão de divisão do território. Não tem nada regularizado, não tem nada regulamentado, mas existe essa divisão, né? De parte da aldeia Itaporã para parte da aldeia Dourados. E aí fica esse jogo. Eu não vou atender porque não é do meu território. Então, enquanto a gente também comete violência, né? E essa psicóloga essa colega, né? Essa que também diagnosticou essa mulher como dependente química. Então, se a gente sempre está refletindo na nossa atuação, né? Se a gente está ali para garantir direitos, ou estamos ali para, infelizmente, né, cometer, né, mais um ato de violência. E eu gostaria, né, de trazer mais essa reflexão, né? Deu o meu tempo aqui, essa reflexão para vocês, né, colegas de profissão, e me colocar à disposição, né, para a gente discutir, para a gente falar mais sobre as violências contra as mulheres. E muito obrigada. Obrigada, Bárbara. É um prazer te ouvir. Você fez uma fala muito interessante, porque meu pai, né, indígena, minha avó também, e meu pai nasceu em 1930, só para o pessoal entender o que você, assim, ter uma mais clareza do que você colocou para a gente, né? E naquela época, 1930, foi quando meu pai nasceu, né? Então, deve ser muito antes. E o meu bisavô vem do Nordeste, que o sobrenome do meu avô é Siqueira. Vem do Nordeste e meu avô, não indígena, ele fica como delegado na Chapada dos Guimarães e leva, apaixona por ela, por essa indígena muito linda. Dá para perceber, né? Porque eu puxei, né? Sou linda também. Então, quando ela sofria violência, o meu pai dizia assim, que ela faleceu muito cedo, né? Aí as irmãs do meu pai pegaram as crianças, todos os filhos dela, e levaram para a cidade, levaram para Cuiabá. Quando ela sofria violência do meu avô, ela catava todas as crianças, os filhos, a aldeia não ficava próximo, ela ia para dentro do mato ali, ela ficava 15, 20 dias com as crianças no meio do mato, porque não tinha a quem ela pudesse, né, pedir ajuda, né, se sentir acolhida. Então, a mata era o espaço onde ela se sentia mais acolhida. Passava, ela voltava com as crianças, sabe? Então, só para entender, eu acredito que a Irma, na fala dela, fez uma colocação, fez um chamamento e nos questionando, né, também a questão de estratégia. Nós precisamos de estratégia, até para, dentro da própria aldeia, a gente montar assim, grupos, né? Não sei como é que é, mas uma estratégia de unir essas mulheres, de transformar essas mulheres em mulheres fortes e de luta, porque somos de luta, né? Até para empoderar um pouco mais essa mulher. Não só lá, né?
Gleice, sim, nós temos vários coletivos de mulheres indígenas dentro da nossa comunidade, assim, eu tenho muito orgulho, assim, de dizer, né, nós temos a Conhangueta Iguaçu, que é, assim, ela é nacional e internacional conhecida, né, nós temos também a Associação de Mulheres Indígenas, né, envolve todas as outras etnias, porque nós temos em Dourados a etnia Kaiowá, a etnia Terena e Sim. a etnia Guarani. Então, nós temos da professora Jussara, né, da professora Cris, então são outros tipos de lideranças mulheres que têm se apresentado, né, têm se formado para isso mesmo, para ir em busca dos seus direitos, né? Sim, Porque, até porque não pode. muitos homens falam por elas, falavam por elas. Hoje, Sim. né, hoje sim, elas falam por si. Sim, a gente precisa justamente dessas estratégias, como a Irma colocou, porque não é diferente. A idosa é uma coisa muito interessante que você trouxe, eu achei o não respeito à religião, tá? O não respeito a essa cultura, tá? Não só, eu acredito que não só com a gente, né, com o povo indígena, mas também com todas as mulheres, porque é uma coisa muito interessante. A fala é sempre a mesma, né? É, você fez isso, você participou, tipo, não, é dependente química, é, é culpada. A mulher é muito culpada. Você é culpada, é você que provocou isso, até na roupa, né? Ah, você está vestindo essa roupa, por que você está vestindo essa roupa? Você provocou, sabe? Então, e uma coisa que a gente percebe também é a forma que nós, mulheres, educamos também nossos filhos. Porque a gente educa o filho, pelo menos eu eduquei os meus completamente diferente. Você não vai fazer palhaçada, né? Modo de dizer, né? A gente tem uma conversinha bem de pé de ouvido. Agora, eu não sei como é que essas mulheres educam, tá? Seus filhos, esses agressores, porque a maioria eles estão com a gente. Mas é aquilo que a gente sempre coloca, é um país capitalista, machista, tá? E que a mulher, ela é uma serviçal. O salário nosso é menor, a carga de trabalho nossa é 3 vezes maior, as responsabilidades que depositam em nossas costas em relação à educação, em relação a finanças, em relação praticamente a tudo, é muito maior. Muitas mães são solo, né? E ainda por cima tem Sim, aquela dita frase que vocês, mulheres, que educa os homens. Então, se eles são agressores, logo a culpa é das mulheres. Então, mas assim, sabe ninguém por fala que dos que vem essa pais. fala, minha linda? Sabe por que que vem Uhum. essa fala? Porque, assim, a mulher, ela faz um movimento, eu acho muito interessante, e isso é uma fala cultural, tá? Ah, o homem pode. Ah, ele pode. Ah, ele é filho homem. Ah, então ele pode. Não, ele não pode. Eu tenho que fazer isso. Nós, mulheres, temos que começar a fazer isso. E eu vejo muitas mulheres ainda fazendo isso. Ah, é homem, deixa. É mais fácil criar um homem. Por que que é mais fácil criar um homem? Ah, porque ele pode. E as mulheres não, eu tenho que criar a mulher mais recatada, mais submissa. Por quê? Porque essa é uma fala cultural, essa é uma fala que vem de muitos tempos, né? E que isso está enraizado. Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas aí, alguns tabus, né? Para a gente conseguir fazer esse movimento, porque nós temos poder para isso. Nós temos poder e força. Então, pensar estrategicamente, acho que é uma forma. A outra coisa que eu estava lendo aqui, a colocação de algumas colegas, é justamente o conhecimento. Eu vou trabalhar no CRAS, no CRES, eu vou trabalhar onde for. Eu tenho conhecimento disso? Como é que é isso? Como é que a maioria vai para lá e vem com essa fala que, tipo assim, eu não caracterizo como colega, porque não é do meu território, não tem nada a ver com isso. Como não? É uma mulher sofrendo violência.
Ah, provocou. Ah, não, isso não é nada, não. Ah, ela vai voltar aqui amanhã. Ah, já estou acostumada a ver essa pessoa aqui. Não, não é assim. Então, realmente, pessoas com capacidade e que têm um dom também, né? Não posso colocar. E é o que a gente vê não só na psicologia, mas em todas as outras profissões. Eu escuto muito, esses tempos atrás, eu recebi lá no espaço onde eu trabalho, uma professora, e ela chegou para mim e disse assim: Olha, eu estou procurando psicólogo porque eu não aguento, estou arrebentada. Eu disse: Não, tudo bem, né? Vamos encaminhar e tal. Ela disse assim para mim: Meus alunos não querem nada com nada. Eu disse: Meu Deus, ela vai falar de adolescente, alguma coisa assim, né? Não, os aluninhos dela era do primeiro ano, tudo 5, 6 aninhos. Então, cadê o dom? Cadê a vocação? Sabe? Como é que eu entro para trabalhar no CRAS, no CRES e outras instituições sem saber? Ou é isso que eu quero? Porque isso aí responde muito ao que a Irma estava colocando. O país capitalista, eu preciso trabalhar, preciso sobreviver, e seja o que Deus quiser. Eu vejo muito isso. E agradeço. Tem umas contribuições maravilhosas que eu estava lendo. Tem acho que é psicóloga, não sei, porque tem até assistente social participando, que eu saiba. E ela falou: Eu sou de Ladar. Ó, alô, colega, eu sou corumbaense. Nós somos daí, da terra. E ela fez uma fala muito interessante. Ela é do CRAS, acho que é CRAS de Ladário, sabe? Eu estava lendo aqui, ouvindo você e acompanhando também. E eu conheço, Bárbara, eu sei a sua luta, eu sei o que é frustração nesse sentido, porque muitas vezes a gente se sente mesmo impotente, porque a gente se sente só, né? Vou falar com quem? Vou correr a quem, né? É complicado mesmo. Isso no meu espaço de trabalho eu também percebo isso, sabe? Mas eu não desisto, não. Eu não desisto da luta, não. Eu, assim, enfrentei, assim, momentos bem difíceis. Me vi sozinha. Mas eu conversando com outras pessoas, assim, se você não fizer, quem vai fazer? Exatamente. E aí a gente se levanta novamente, respira fundo, e agora o que eu posso fazer? Sim, é isso aí. A gente levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos à luta, sabe? Porque eu não sei, assim, sabe, mas são lutas que no final são gratificantes também, porque você consegue, sabe? Se a gente unir força, nós com toda certeza conseguimos, sabe? A gente não pode desistir. A mulher, a Maria da Penha, eu comecei falando no início, você ainda não tinha chegado, eu acho que uma grande maioria também não, ela fala assim, que mulher nenhuma deve sofrer violência. Então, mulher nenhuma deve sofrer violência, seja ela onde ela estiver, seja preta, branca, verde, azul, amarela, seja da etnia que for, seja até da questão da sua espiritualidade, ninguém pode. Ela não pode sofrer violência nenhuma. E também seja a idade que tiver. Criança, adolescente, adulto, idoso. Nós precisamos cortar, quebrar isso. Tá? A colega de Ladário, ela é do CRES de lá. A Clariane acabou de me falar. Gleice, a gente também tem as contribuições em vídeo. Podemos passar agora? Sim, claro, vamos lá. A primeira contribuição é da Liliane Cristina Martins. Ela é vice-presidenta do Conselho Regional de Minas Gerais e é a conselheira de referência da comissão orientada para mulheres e questões de gênero. Vou passar aqui para vocês. Olá, eu sou Liliane Martins. Estou hoje enquanto conselheira vice-presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais
Estou também à frente da comissão, enquanto conselheira referência da Comissão Mulheres e Questões de Gênero. E hoje a gente tem um dia muito importante para comemorar, né, os 18 anos da Lei Maria da Penha. Essa é uma lei que é uma conquista do movimento feminista brasileiro, né, que veio aí durante muitos anos pensando na proteção e na promoção e na garantia de direitos das mulheres em situação de violência. A lei ela vem se transformando ao longo dos anos, né, e hoje abrange também as mulheres trans, as mulheres lésbicas, mas a gente precisa pensar a lei interseccionalmente, né? Será que essa lei no país, com resquícios de 400 anos de escravidão, está conseguindo pensar em interseccionalidade, né? Será que ela está conseguindo atingir e proteger as mulheres negras e as mulheres indígenas? Na pesquisa do IPEA, no Atlas da Violência, que sai ano a ano, ele diz que vem aumentando o feminicídio, né, das mulheres negras. Hoje, a possibilidade de uma mulher ser morta no Brasil por ser mulher negra é 6 vezes maior do que de uma mulher não negra, né? E as pesquisas quanto às mulheres indígenas ainda são muito baixas, a gente não consegue nem quantificar. Então, sim, a gente tem muito a comemorar, né? A lei ela é maravilhosa, mas a gente precisa levá-las, né, também para o ensino médio. A gente precisa trabalhar a questão da promoção, trabalhando também com os homens, né? Pensando que a questão da violência não é só uma questão que as mulheres precisam trabalhar. Então, acho que é esse o recado de hoje, né? Para a gente comemorar, sim, mas pensar nas reflexões e nas mudanças que a gente precisa fazer conjunto, né? Enquanto psicólogos, enquanto pensando numa psicologia que abrange a todas as mulheres, a gente também precisa se aprofundar na Lei Maria da Penha, para que ela também consiga alcançar a todas nós. Então, boas comemorações, boas reflexões, e a gente vai construindo juntas. Deixar o recadinho que algumas pessoas eu vi aqui no chat que não estão conseguindo assinar a lista de presença, que eu disponibilizei o link. Para quem não estiver conseguindo, eu peço que mande o seu nome completo e e-mail nesse contato de WhatsApp que eu deixei aqui no chat, por favor. Que daí a gente consegue ainda assim registrar a presença e mandar a certificação depois, tá bom? E aí a gente tem mais uma contribuição também para passar em vídeo, que é da psicóloga Eterniza Pereira. Ela é indígena do povo Macuxi e é psicóloga do Distrito Sanitário Indígena Leste de Roraima. Vou apresentar para vocês. Olá, meu nome é Eterniza Pereira, sou indígena do povo Macuxi, sou psicóloga de formação, atuo no Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, o DSEI Leste. Estou aqui para falar sobre a campanha do Agosto Lilás, que é a campanha voltada ao combate e à prevenção da violência contra a mulher. Falaremos sobre essa temática nos territórios indígenas. É uma campanha que também é feita com as mulheres indígenas aqui do estado de Roraima. E falando também disso, sobre a campanha, também é trazer a conscientização e a aproximação da atuação da Lei Maria da Penha, que é a lei que ampara e assegura os direitos das mulheres. Como é que essa lei ela tem funcionado nos territórios indígenas? Primeiro que nós sabemos que os povos indígenas eles têm a sua política de organização, e nós temos como um ponto de referência as lideranças indígenas, que são os caciques, os tuxauas, os pajés. Então, tem povos indígenas que primeiro eles procuram resolver, sanar esse problema que envolve a questão da violência contra a mulher dentro do território, eles procuram resolver dentro da sua própria comunidade. Caso não seja resolvido, eles procuram tomar outras providências, levando para a delegacia da mulher, outras delegacias, para que seja feita a denúncia. Mas como é que a Lei Maria da Penha ela pode funcionar com uma mulher indígena? Sendo que muitas das vezes o agressor que cometeu essa violência, ele é o irmão da liderança daquela aldeia. Então a mulher ela acaba tendo uma certa resistência em fazer essa denúncia ou procurar outros meios para pedir essa ajuda. E também vale destacar que a Lei Maria da Penha ela ainda se encontra distante da realidade da população indígena, da mulher indígena.
Nós sabemos que a maioria das mulheres indígenas, elas não têm acesso às informações, elas não fazem o uso do celular, a falta de internet acaba comprometendo esse acesso a essas informações e também prejudicando esse acesso direto através do WhatsApp, através do site da própria delegacia, para que ela procure por esse atendimento e também para que a Lei Maria da Penha venha assegurar e também dar as devidas assistências para aquela mulher indígena. Então, falando disso, dessa campanha, é importante pensar que para que a Lei Maria da Penha funcione com a mulher indígena, é preciso também construir, pensar numa estratégia que realmente venha fazer com que a Lei Maria da Penha funcione dentro da comunidade, tendo um diálogo com a liderança, com as mulheres indígenas, para que elas possam também falar dos seus anseios, das suas dificuldades, da resistência que elas têm em chegar numa delegacia e procurar por esse amparo, por esse apoio. Então, nós trazemos essa preocupação também para que nós venhamos pensar numa política que realmente venha abranger, venha acolher e venha atender às especificidades indígenas. Porque a violência ela não está distante das comunidades indígenas, então nós precisamos entrar com essas ferramentas, com essas políticas de prevenção e de combate dentro das comunidades indígenas. Então, falar da campanha do Agosto Lilás é importante, nós precisamos intensificar mais ainda nos territórios indígenas e também pensar nessa lei que realmente venha amparar, venha atender os anseios da mulher indígena. Trazer a Lei Maria da Penha mais próxima para a realidade da população indígena. Gostaria de agradecer à nossa conselheira Vanessa Terena, que falou com as psicólogas para conseguir esses vídeos, para a gente ouvir um pouquinho também outras realidades de outros territórios. Seu áudio, Gleice, está fechado. Desculpe, nós tínhamos um tempo estipulado de 1h30 de live, a gente já ultrapassou 12 minutos, eu não sei como está para os participantes, né, e para os próprios palestrantes desta noite. Se a gente abre para as perguntas, eu quero ouvir vocês, se a gente abre para algumas perguntas, ou se a gente combina, né, de que alguma pergunta possa ser enviada, tá? E para eles, né, tanto para a Irma quanto para a Bárbara, algumas colocações. Eu gostaria de ver. A Irma levantou a mão e teve uma outra pessoa também que levantou a mão que sumiu aqui. Gleice, tem uma pessoa que levantou a mão faz um tempinho, acho que podia ouvi-la. Sim. Por favor, quem levantou a mão? Porque foi tão rápido que subiu aqui para mim. Leonila está com a mão levantada? Tá. Vamos lá, Leonila. Eu levantei errado, desculpa. Então é com você, Irma. Não, eu acho que assim é muito. Eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar, tem muitas coisas para a gente refletir, tem muitas estratégias para nós pensarmos juntas. Essa questão que a Bárbara traz das comunidades indígenas, eu acho que são comunidades importantes para a gente poder estar trabalhando, são mulheres fortes e mulheres também, algumas vulneráveis que precisam de ajuda, assim como a população idosa, as mulheres idosas. Então, gente, eu gostei muito da nossa discussão, adorei a fala da Bárbara, gostei muito, e estou à disposição, gente, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Bárbara? Gostaria de agradecer, Gleice, pela iniciativa, né, a Vanessa Terena, pelo convite, né, o CRP também,
Gabi, né, que está aí na organização, vocês que ficaram conosco, né, até aqui. Eu acredito que se uma ou duas, né, realmente, de fato, né, refletir sobre o que a gente falou, pensar em fazer, né, uma psicologia, né, mais sensível, né, à causa das mulheres indígenas, eu acredito que eu já tenha ganhado, né, a noite. E, assim, deixa também estou à disposição, né, posso encaminhar o meu contato aí no chat, para quem quiser, né, tirar alguma dúvida específica, e agradecer realmente pela organização. Eu acho que precisa, para tirar as dúvidas, precisa de uma parte 2, que acho que vou refletir muito sobre o que a gente tem discutido aqui. Perfeito. Eu acho que a gente vai ter uma parte 2, parte 3, porque violência contra a mulher, a gente está falando da data, né? Não é só a gente sentar para discutir no dia 7, né, de agosto, em comemoração a essa lei. Mas eu acho que é uma construção diária, a gente tem que sentar, montar estratégias mesmo de como a gente vai poder trabalhar e realmente esse trabalho nosso, né, atingir toda uma população, né, não só indígena, mas também toda uma população de mulheres. Quero agradecer a Gabi, a Irma, a Bárbara e aos colegas que estão com a gente até agora. Dizer que foi muito bom, foi maravilhoso estar com vocês hoje aqui. De conhecimento, tá? Muito conhecimento, muito esclarecimento, e isso é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente desconhece, né? A gente tem noção, mas não ouviu da própria colega, né? E acho isso maravilhoso. Então, estar com vocês foi muito bom, tá? Até uma próxima. Eu acho que a gente vai ter uma, 2, 3, 4, 5, o mês inteiro, porque dia 27 é nosso dia, até terminar agosto, nós vamos estar discutindo isso. Inclusive, relembrar aqui que a gente continua com eventos durante o mês todo. O Conselho tem planejado 6 eventos para esse mês, até o momento. Cada hora pode surgir uma coisa nova. Fiquem de olho nas nossas mídias sociais, no site do Conselho. A gente está fazendo toda a divulgação. Os eventos que são presenciais também terão transmissão online, então dá para todo o estado participar, tá bom? Gleice, você está muda, Gleice. Parabéns para todas nós, tá? Beijo e até a próxima. Gente, um Beijo. abraço, muito obrigada e estou à disposição. Gente, podia abrir para o conselho tirar uma foto, né, de todas nós Eu aqui. acho.